Fala Tricolor, aqui para mais um Domine Passa. Vou comentar esse Fluminense 1, Botafogo 1, resultado que praticamente colocou o Tricolor ali na semifinal da Taça Rio. Chegamos a 11 pontos, o Vasco tem mais 2 partidas, só pode chegar a 11, mas aí tem saldo de gol, a gente está numa situação confortável. Mas vamos falar do jogo, né? O Fluminense fez o primeiro tempo muito bom, para mim foi o melhor primeiro tempo em clássicos que ele fez nesse ano. Apesar de a gente só ter vencido o Flamengo, perdemos 2 vezes para o Botafogo, para o Vasco e empatamos com o Botafogo hoje, mas foi um bom primeiro tempo. O Everaldo fez uma partidaça, inclusive lá no Twitter, você que me segue, @LeandroDiazNF, eu comentei que o Fluminense tinha que fazer um esforço para comprar o Everaldo. 2 milhões, você falando de futebol, não é um valor tão alto assim. Eu sei que o Fluminense vive situação difícil nas suas finanças, mas eu acho que o esforço é válido. O Everaldo não é nenhum Garrincha, não é nenhum jogador espetacular, mas é muito útil, né? Eu venho falando nos outros vídeos, é o único jogador que tem alguma eficiência do 1 para 1. Mas aí no segundo tempo ele deixou de ser o Messi e virou o Toninho ao bíblico, porque é brincadeira como ele chuta mal. Toma sempre as decisões erradas. De qualquer maneira, eu acho que o Fluminense tinha que fazer um esforço para comprar o Everaldo. Mas falando do jogo em si, o Fluminense ele fez um primeiro tempo que me agradou, porque não foi só aquela posse de bola, de toquinho para o lado, toque para trás e no goleiro. O Fluminense incomodou o Botafogo e poderia ter decidido o clássico no primeiro tempo, e por conta das tomadas de decisões erradas. O Johnny Gonçalves estava numa noite muito ruim, o próprio Everaldo, que fez um bom primeiro tempo, de vez em quando também titubeou, né, na hora de dar um passe certo ou finalizar. O Luciano muito sumido, o Ganso apareceu algumas vezes, fez um bonito gol, mas o Fluminense perdeu a chance de vencer o jogo, matar o jogo no primeiro tempo, teve oportunidades para isso e transformou a posse de bola em efetividade. O Fluminense imprensou o Botafogo praticamente só teve aquele chute do Alex Santana, que o Rodolfo, que para mim não me passa nenhuma segurança, espalmou de esquisito aquela bola, acho que ele tentou até agarrar, e só, não teve mais nada. O Fluminense dominou o jogo, teve chances, mas falta ali um pouco de inteligência, claro, qualidade, mas principalmente saber o que faz com a bola no final, naquele passe final, o passe decisivo que vai colocar a gente, o jogador na cara do gol para uma finalização. Veio o segundo tempo, inexplicavelmente o time adormeceu. Ayrton e Bruno Silva, já vou falar sobre esses dois, muito distantes dos zagueiros, o Ganso tentando ali marcar, o time todo dormindo. Aí depois o Gilberto e o Léo Santos dão um carrinho totalmente desmedido dentro da área e o Botafogo faz um gol de pelada, né, meus amigos? É impressionante, aquele gol, se meu time de pelada toma aquilo ali, é esporro pra cacete, porque não dá, né? O Botafogo fez um gol ridículo. Mas foi só isso também, o Botafogo não criou absolutamente nada. O Fluminense não fez um bom segundo tempo, mas teve ainda mais 2 chances. Ali com o próprio Everaldo, que o jogador do Botafogo deu a bola no pé dele, ele tomou uma decisão errada. O segundo tempo do Everaldo foi muito ruim, bem diferente do primeiro. E com o Luciano, que o Gatito Fernandes, ele pega a bola ali no susto. E mais nada, o Fluminense foi, mesmo jogando mal no segundo tempo, foi superior. Mas por que eu falei anteriormente sobre Ayrton e Bruno Silva? Você que me acompanha aqui no canal do Netflix no YouTube, pelo Twitter, você sabe que eu penso sobre o meio-campo do Fluminense. Na minha visão, para o brasileiro, para as fases agudas da Copa do Brasil, Sul-Americana, se Deus quiser vamos passar na quarta-feira, eu acho que Ayrton, Bruno Silva e Ganso juntos, eu acho inviável. Eu tenho sido repetitivo com isso, chato até, mas o Diniz, inexplicavelmente, ele gosta tanto do Bruno Silva, que é um jogador que, na minha visão, ele atrapalha o modelo. Ele não fez uma partida horrorosa hoje, ele nem é um jogador horroroso, como, por exemplo, eu acho o Richard, que está no Corinthians. O Richard é um jogador com limitações técnicas. O Bruno Silva sabe dar um passe, sabe virar um jogo, mas é muito lento, meus amigos. Além de ser inconsequente, sempre entra para dar porrada. É difícil você ver o Bruno Silva desarmando na bola. Ele sempre entra duro para dar porrada de uma forma totalmente desmedida. E atrapalha o esquema de jogo porque é lento. O Ayrton já é um jogador lento, mas o Ayrton, você tem ali o posicionamento dele na frente da zaga, é um jogador importante taticamente. O Bruno Silva é um jogador que, em tese, seria de transição, e ele não consegue mais fazer aquela transição da época do Botafogo. 2 anos para jogador de futebol é muito tempo, ele fez isso em 2017. No Cruzeiro praticamente não jogou e está tentando ali no Fluminense ser o Bruno Silva do Botafogo, e está muito longe. Então a substituição ali para o Fluminense ser mais competitivo, para o modelo Fernando Diniz
conseguir ser mais eficiente, ele precisa sair. O Fernando Diniz tem que parar de insistir com o Caio Henrique na lateral esquerda. A gente está perdendo um jogador dinâmico, um jogador que dá velocidade na saída de bola, que sabe virar um jogo no meio-campo. Ele é esse segundo volante que pode fazer essa função e tornar o modelo muito mais interessante. O Bruno Silva é um Ayrton, eles têm posicionamentos semelhantes. O Bruno Silva é um pouco mais, chega um pouco mais na frente do que o Ayrton, mas é lento. E você tem o Ganso, que é um craque de bola, e não vai sair nunca, porque não tem nem por que sair, é um craque de bola, mas é lento também. Então você tem que equilibrar esse meio campo. É Ayrton, Caio Henrique e o Ganso e o Mascarenhas de lateral esquerda. Não entendi por que o Mascarenhas foi sacado, ele não vinha jogando tão mal assim para isso. O Marlon sim, o Marlon é muito fraco, mas o Mascarenhas é bom jogador. Então eu acho que o jogo de hoje, segundo tempo, isso ficou evidente. Se vocês repararem o gol do Botafogo, o Ayrton está de um lado e o Bruno Silva está do outro. Várias vezes o Botafogo em contra-ataques, o nosso meio-campo estava totalmente perdido, aberto, porque a recomposição era lenta, era deficiente, porque são jogadores lentos, a culpa não é deles. Você tem o Ayrton que tem 29 anos, você tem o Bruno Silva de 32 e você tem o Ganso de 29. Não são garotos, são jogadores experientes. Então o Fernando Diniz precisa ajustar o esquema. E se ajusta o esquema mudando peça. Então eu acho fundamental que ele repense isso. Claro que na quarta-feira a gente não vai ter o Ganso, não vamos ter o Digão já está fora, não vamos ter o Léo Santos que não está inscrito. Eu acho que para esse jogo ele poderia recuar o Ayrton, aí já falando do jogo de quarta-feira, né? Ele deveria recuar o Ayrton para fazer a zaga, porque Paulo, Ricardo e Frazan, Deus me livre. E colocar ali, acho que o Bruno Silva aí sim, pode jogar ali como primeiro volante ou segundo e efetivar o Caio Henrique como volante, voltar com Mascarenhas. Se ele não fizer isso, pelo menos colocar o Alan ali, que é um jogador que tem toque de bola. Mas o Fluminense vem bem no ano, tem me agradado sim, precisa desses ajustes, né? O time ainda é frouxo na marcação, mas fizemos um bom primeiro tempo, o segundo tempo não muito interessante, muito disperso, mas o caminho, claro, é de evolução. A gente segue aqui nessa torcida e você, claro, não pode esquecer de dar aquele likezinho aqui no canal, né? Se inscrever também, para dar uma força aqui, para a gente fortalecer ainda mais o canal do Netflu. Tá bom, amigos? É isso. Eu fico por aqui. Volto em breve depois de Antofagasta e Fluminense. Vamos sair classificados com a vitória. Ficar nessa torcida aí. O jogo vai ser difícil, mas temos totais condições de sair com essa classificação. Um abraço, uma boa semana para vocês. Saudações tricolores.